existe algo que você deve tomar muito cuidado ao dimensionar e construir pavimentos de concreto. Olá pessoal, bem-vindos ao Além da Inércia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas publicações e deixar o seu curtir aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar algum conhecimento para você. E lembrando, no dia 1 de março começam as inscrições para a turma 9 do Dimensionamento de Pavimentos 2.0. Se você quer aprender mais sobre o dimensionamento de pavimentos rodoviários, ferroviários, aeroportuários, mecânica dos pavimentos, métodos de dimensionamento de pavimentos e muitos outros assuntos que envolvem a pavimentação, então não deixe de participar nessa turma. Aqui na descrição tem um link do Forms para você preencher e receber notificações quando a turma estiver liberada e ingressar aí para estudar pavimentação com a gente. Não perca essa oportunidade. Pessoal, esses dias atrás, meu amigo Marcelo Bavaresco, ele publicou no LinkedIn essa imagem, depois ele me forneceu para que eu pudesse utilizar aqui em algumas publicações. Aí eu resolvi então trazer aqui para o canal, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de informação aqui dessa imagem e também fazer algumas análises para a gente entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer. Bom, essa imagem a gente percebe aqui um pavimento de concreto, aparentemente recém-construído, né? E nós percebemos também através dessa imagem que nós temos aqui algumas marcas de pneu, né? Então a gente tem aqui a trilha de roda onde ocorrem as principais solicitações nos pavimentos, né? E percebam que essa trilha de roda, aqui tem os dois pneus, né? Então essas trilhas de roda, elas estão exatamente passando aqui pela região de borda e canto dos pavimentos de concreto, tá? Então aqui nós temos a junta, né? Junta longitudinal, a junta transversal, e nós temos aqui as rodas sendo solicitando, né, esse pavimento exatamente aqui nessa região. E por que isso é um pouco problemático, digamos assim, né? Porque quando nós estamos falando em pavimentos asfálticos, né, a solicitação ela meio que independe, de certa forma, da posição em que você vai estar considerando essa carga, né? Um pavimento asfáltico ele é considerado ali um meio sem bordas, né? Então não tenho bordas ali definidas nesse meio. Então a solicitação acontecendo aqui ou um pouco mais para os cantos, né, não muda muito quando nós falamos em pavimentos asfálticos. Agora, quando nós falamos em pavimentos de concreto, o jogo é outro, né? E por que isso? Porque em pavimentos de concreto, devido a essa separação de placas que nós temos aqui, a posição do carregamento ele é muito importante para a hora de dimensionar e para a hora de ocorrer ali a operação em cima desses pavimentos. Então, uma carga aplicada no centro da placa, ou uma carga aplicada na borda da placa, ou ainda uma carga aplicada no canto da placa, muda completamente ali os esforços que vão estar atuando nessa estrutura. A resposta que essa estrutura vai ter perante esse certo carregamento, tá? Então, quando nós estamos projetando pavimentos de concreto, é muito importante que, além de um dimensionamento adequado, ou seja, além de saber qual a carga que eu vou ter que considerar e onde essa carga eu vou considerar a aplicação dessa carga, né? É importante também definir a geometria que essas placas terão. Então, como essa placa vai estar distribuída ali na pista, né, em toda a largura desse pavimento, né? Porque uma escolha ruim de larguras de placas ou de comprimentos de placas, de modo de distribuição ali dessas placas na pista, isso pode levar os pavimentos de concreto a falharem de forma precoce, tá? E por que isso ocorre? Eu quero mostrar para vocês um porquê disso. Para que a gente consiga entender um pouco mais sobre esse assunto, eu resolvi fazer uma análise aqui com elementos finitos, com um software que eu já ensinei aqui no canal, um vídeo muito antigo lá, acho que um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui há uns 4 anos atrás, foi na época da pandemia, eu estava totalmente diferente também, visual aqui, mas você encontra ainda aqui no canal, então se quiser, tiver interesse, né, de aprender um pouco mais a como analisar com elementos finitos utilizando o software Everfee aqui no canal do Além da Inércia, tá? Bom, então para a gente fazer essa análise, eu simulei aqui um carregamento do eixo rodoviário padrão, tá?
Então vai ser um carregamento com 80 kN. Eu simulei apenas o semi-eixo, ou seja, apenas duas rodas ali sendo aplicadas. E a pressão de enchimento dos pneus eu considerei de 560 kPa, que é a pressão do eixo rodoviário padrão. Tá? Eu simulei aqui numa placa de 4,60 metros de comprimento por 3,60 metros de largura. Separei aqui os elementos de 24 por 24, ou seja, a malha aqui tem 24 elementos nessa direção, 24 elementos em Y também. E simulei aqui o carregamento no centro, na borda da placa e no canto da placa, aqui, como vocês veem nessa imagem aqui, mais ao canto direito. Tá? Fazendo essa simulação, a mesma estrutura para cada um dos carregamentos, nós temos esses resultados aqui. Então percebam que para a carga aplicada no interior da placa, né, a carga sendo aplicada no centro dessa placa, nós temos ali uma tensão máxima de 1,2 megapascal. E essa tensão aqui, ela ocorre na fibra inferior da placa de concreto, obviamente porque acontece a flexão ali, esse é o ponto mais crítico. Então essa tensão de 1,20 é na fibra inferior da placa de concreto. Quando nós mudamos esse carregamento agora para a borda da placa, então mudei aqui essa posição daqui para cá, né? Percebam que agora nós temos uma tensão máxima também na fibra inferior de 1,94 megapascal. Ou seja, eu passo de 1,2 megapascal para 1,94, né? Já é ali um aumento muito grande de tensões acontecendo só de mudar a posição que essa carga vai estar acontecendo. Quando nós vamos ali para o canto, nós temos essas duas condições aqui. Eu tenho na fibra inferior uma carga de uma tensão, de 1,18 megapascal, que é um pouco inferior a essa carga de centro, né? essa tensão na verdade de centro. Só que para cargas aplicadas no canto, como eu tenho a placa ali, né? o canto da placa, a hora que eu solicito isso aqui, surge ali, né, a flexão ela acontece e a parte mais solicitada acaba sendo a fibra superior e não a inferior, como acontece nos outros casos. Consequentemente, nós temos aqui uma tensão de 1,91 na fibra superior dessa placa de concreto. Então percebam que, dentre essas quatro tensões aqui, resultantes das aplicações de cargas em diferentes posições, nós temos que a borda longitudinal aqui da placa é exatamente onde acontece o ponto de maior solicitação. E aí qual que é o problema disso? Né? Se a gente voltar lá na figura, né? Onde que ocorrem aqui as maiores tensões pensando nessa trilha de roda que nós temos na foto? Né? Ela passa justamente no canto da placa, em um momento, depois ela solicita por toda a junta aqui longitudinal, ou seja, o ponto mais crítico de tensões acontecendo, e se mantém ali, porque obviamente as juntas elas são, né, em seguida. Então, qual que é o grande problema aqui dessa construção aqui, não de construção, mas também de projeto desse local aqui? Não sei qual que é o local, nem perguntei para o Marcelo qual que é o local, não me interessa qual que é o local. Então, a ideia aqui é a gente analisar o caso, né? O que está acontecendo aqui, quais são os problemas que isso vai resultar, né? O problema aqui é que quando nós projetamos pavimentos de concreto, né, quando nós estamos pensando em dimensionamento de pavimentos de concreto, nós consideramos ali que parte do carregamento, ou seja, parte das solicitações estariam acontecendo na borda da placa. E esse caso aqui, ele mostra que a maioria dos carregamentos vão estar acontecendo na borda da placa. Consequentemente, nós teremos aqui provavelmente, muito provavelmente, uma falha precoce desse pavimento de concreto por conta da geometria da placa. Então percebam que não é um problema de dimensionamento, né? É um problema na escolha de posição das placas e de distribuição dessas placas ali na pista, né? Se tivesse ali uma escolha melhor dessa distribuição, esse problema não aconteceria. Qual que é o ideal que seria a coisa mais lógica a se pensar aqui quando nós estivermos projetando um caso como esse, né? Era de afastar essas juntas, né, da área de trilho de roda. Então eu teria que colocar a junta mais talvez por centro dessa faixa, né,
para que nós não tivéssemos aqui problemas acontecendo de solicitação exatamente ali nessa borda aqui, que é a área mais crítica, tá? Então, infelizmente aqui é muito provável que esse pavimento acabe tendo problemas, né? Isso, talvez o Marcelo nos traga algumas fotos futuras quando ele passar novamente ali pelo local, mas esse é um grande alerta que nós precisamos ter, né, de que a construção de pavimento de concreto, a construção e o projeto, né, ela requer ali alguns cuidados quanto a essa posição, né, essa forma de distribuição. Esse modo como nós vamos construir, ele é muito importante quando nós pensamos em pavimento de concreto, né? Todo tipo de pavimento ele tem ali suas vantagens e desvantagens, tá? Tanto pavimentos de concreto quanto pavimentos asfálticos, independente de qual seja, nós temos ali vantagens e desvantagens, cuidados que nós precisamos ter, independente de qual seja o tipo de pavimentação que nós estamos falando, né? Pavimentos asfálticos também tem várias questões de problemas que nós poderíamos citar, principalmente em questão de execução, né? Que seria ali aquelas trincas longitudinais que aparecem em um monte de pavimentos asfálticos, por conta de modo como eles são construídos e que talvez eu possa trazer aqui futuramente no canal, caso vocês tenham interesse. Então deixem aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre esses problemas de execução que acontecem em pavimentos asfálticos e que levam também os pavimentos asfálticos a falharem precocemente, tá? E aí eu trago aqui para o canal para a gente discutir também um pouco mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu queria trazer mais esse caso aqui para a gente entender um pouco essa questão de solicitações, entender que a posição em que a carga vai ser considerada em pavimento de concreto ela é muito importante. A gente precisa então tomar esse cuidado ali para projetar pavimentos melhores, pavimentos que vão durar mais, pavimentos que vão realmente atender ali a todo o período de projeto ao qual ele foi, né, dimensionado. Tá legal? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Não se esqueça, no dia 1 de março começam as inscrições para o dimensionamento de pavimentos 2.0, turma 9. Então, vem aprender sobre pavimentos rodoviários, ferroviários, aeroportuários, mecânicas de pavimentos, vários métodos de dimensionamento com a gente nessa turma 9 que começa no dia 1 de março, tá? O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre aplicação de carga em pavimentos de concreto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los respondendo as suas dúvidas. E também aproveitando, né, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas próximas publicações e deixe já o seu curtir aqui, porque eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova aqui nesse vídeo, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!